Olá, bom dia, boa noite, boa tarde. Eu não sei de onde você está me vendo, mas eu sou Jacob, sou pastor no Japão, missionário, né? Pai, marido. Eu moro no Japão, há 12 anos, sou casado há 15, tenho 2 filhos, uma menina de 6, uma menina de 5 e uma menina, né, de 5. A minha esposa chama Fernanda. Eu moro na cidade de Hamamatsu. Estou fazendo esse vídeo para falar um pouquinho sobre missões e cultura do Japão. Vai ser muito legal. Vou falar alguns pontos bem interessantes. Eu estou no carro porque eu quis, né, fazer esse vídeo indo trabalhar, para ficar uma coisa natural, uma coisa de uma vida de um missionário, a vida de um pastor. E também sou empreendedor no Japão. E você vai poder conhecer um pouquinho desse trabalho. Eu peço perdão pela qualidade, né, do vídeo, a qualidade aqui do meu celular. Mesmo estando no Japão, às vezes pode a internet não tá boa, a imagem não tá boa, mas é um lugar maravilhoso. Japão é uma terra que precisa realmente dos missionários, de amor, precisa de Jesus, tá? Eu vou falar um pouquinho de mim e depois falo um pouco do Japão. Então, nós estamos aqui, gente, ó, indo trabalhar. Então, você está indo trabalhar comigo. Eu vou tentar mostrar um pouquinho do meu dia, um pouquinho de como funciona, tá? Hoje é quinta-feira, estamos na parte da manhã, é quase 10 da manhã, tá? A minha loja ela abre às 10. Eu não trabalho só na loja, tá? Na minha empresa eu trabalho de quinta e de sexta só. Sexta-noite eu já estou fazendo missões, evangelismo, trabalhando com a equipe da igreja. E você vai poder saber um pouco mais logo depois, ok? Fechado? Então vamos aqui para o próximo vídeo. Só dá uma olhadinha nas ruas, como que é, mostrar um pouquinho para você e depois eu já vou falar mais sobre o Japão. Valeu! Olha aí, gente, saiu o sol, tava chovendo agora há pouco. Saiu um sol, tá bem bonito hoje o dia. Bom, gente, então vou falar um pouquinho de mim, tá? Eu cheguei no Japão em 2008. Logo no final de 2008 começou a crise imobiliária dos Estados Unidos. Muitos brasileiros foram embora do Japão. Eu, graças a Deus, continuei. Eu não perdi meu trabalho, eu continuei trabalhando. Vim como qualquer outro brasileiro, sonhando em ter uma vida melhor. Esses sonhos que a gente pensa que vai ser fácil, que vai ser simples de realizar, onde muitos pensam que o Japão é fácil de ganhar dinheiro, é fácil de juntar dinheiro. Não é uma verdade isso, não é uma realidade, né? Possa ser que isso seja antes de 2005, né? Essa época onde ainda estava chegando os imigrantes brasileiros no Japão. Mas como todo brasileiro vem para cá para juntar um dinheiro, comprar uma casa no Brasil, montar o seu negócio ou comprar seu carro, ter alguma renda para poder realizar esses sonhos, tá? Então eu vim também. Eu não sou japonês, não tenho descendência, né? Você pode ver. Minha esposa que tem descendência, eu casei com ela é descendente. Hoje eu já tenho um visto que chama visto permanente, de permanência, né? Hoje eu já me estabeleci no Japão.
Mas cheguei em 2008 sem conhecer o Evangelho, sem conhecer Jesus, sem conhecer nada da Bíblia, nada da Palavra de Deus, nada, né? Cheguei aqui só com temor, eu já tinha um temorzinho a Deus, né? Eu tinha aquele famoso medo de Deus, né? Uma coisa assim eu tinha. E aí em 2010 eu fiz muita coisa em 2008, cheguei com esse sonho tudo de viajar no mundo, conhecer o mundo e tal, e ter dinheiro e essas coisas. Vim com a minha esposa nem com esse sonho, mas chega aqui, a realidade é outra, eu trabalho 12, 16 horas, pouco tempo para a família, então pouco tempo para a esposa, e a gente foi entrando em muitas realidades difíceis. Porém, em 2010, dois meninos mudaram para a minha linha de produção. Então éramos 3, eu era o último da linha, mais 2, e eles eram da igreja. Começaram a falar de Jesus pra mim, começaram a falar de Deus e tal, muita controvérsia, eu tinha vários pensamentos, tal. Mas eles falando ali de Deus pra mim, falando de Jesus e também muito amor, né? Tinha um rapaz que tinha muito amor, assim, muito diferente ele. E ali eu tava sendo evangelizado sem saber. Fomos numa conveniência, um dia saímos do trabalho, fomos para conveniência, lá conversamos bastante coisa e eles propuseram para eu aceitar Jesus. Você quer aceitar Jesus? Depois de ter falado muitas coisas para mim, eu falei que sim, e fiz a oração, entreguei a minha vida para Jesus naquele momento. Quando eu peguei a bicicleta para ir para casa, eu olhei para o céu, orei assim, falei: Deus, se o Senhor existe mesmo, que tal coisa aconteça. Eu cheguei em casa, naquela mesma noite já aconteceu algo que a minha esposa falou, que era exatamente aquilo que aconteceu, que eu tinha falado para Deus, mas eu fiquei em dúvida, na desconfiança. Numa quarta-feira depois eu falei para Deus no mesmo lugar, olhei para o céu, mesmo com a bicicleta, e falei: se o Senhor existe mesmo, então tem um propósito na minha vida, então que o Senhor me dê uma Bíblia. E aí que aconteceu, gente, que na quarta-feira, no domingo, por incrível que pareça, esse mesmo rapaz da fábrica, ele me mandou uma mensagem que estava ali na minha casa e queria falar comigo. Aí na hora que ele chegou, eu já saí do estacionamento, fui lá me encontrar com ele. Quando eu me encontrei com ele, ele sacou assim uma Bíblia embalada, e quando ele tirou pela janela assim para me entregar, ele falou assim: olha, Deus mandou de entregar. Gente, naquele momento a minha vida parou. Eu falei: meu Deus, isso não é mais coincidência como da outra vez, não pode ser, ou também não era, mas eu estava querendo acreditar que fosse. Então naquele momento eu falei: Deus tem um propósito para minha vida, Deus tem algo para mim que é além do que eu estou acreditando. E porque eu não aceitava essa fato de trabalhar a vida toda para ter uma casa, essa vida normal que todo mundo quer ter. Eu não aceitava isso, eu tinha algo dentro de mim, que algo era além daquilo ali. Então, naquele momento eu vi que tinha um propósito maior para minha vida. Eu entreguei minha vida a Jesus. Eu fui para a igreja um dia, aí depois me chamaram para ir para um retiro. No final de 2010 eu fui para esse retiro, nós chamamos de Encontro com Deus. Comecei a ir para células, né? Eu acho fenomenal as células. Nós devemos estar e fazer célula. É algo extraordinário que transforma a nossa vida mesmo, porque ali é onde a gente pode ter um contato mais próximo. E ali, gente, indo pra célula, Deus falando comigo, várias coisas acontecendo, eu orando. Quando eu ganhei a Bíblia, eu comecei a ler o Novo Testamento, eu li o Novo Testamento rapidinho, e aquilo consolidou a minha vida, mudou assim verdadeiramente a minha história de vida. E aí eu também fiz jejum para minha esposa, e ela entrou no mesmo caminho comigo, fomos firmes. Foi algo excelente, foi algo maravilhoso. Nós passamos pelo encontro que nós temos, passamos pela escola de liderança, estudamos. E aí, quando eu me vi, eu estava fazendo célula. Em 3 meses eu já estava fazendo célula, ganhando pessoas para Jesus, evangelizando. Eu vi que a minha paixão era pregar no evangelho, ganhar pessoas para Jesus, orar por enfermos. Os enfermos estavam sendo curados, algo extraordinário estava acontecendo. E eu tinha um amigo que a gente saía muito, um casal de amigos, que eles, não eram convertidos, assim como eu, a gente saía junto, era doido e tal. Então ele me convidava, eu ia, saía assim, mas eu não bebia nem nada, né, para ir no restaurante e tal. Então ele achou que estava gostando. Eu fiz um cachorro quente na minha casa, convidei eles, estou falando um pouquinho disso para falar um pouco do evangelismo no Japão. Convidei eles vieram para comer um cachorro quente. No meio daquele cachorro quente, daquela conversa, houve uma oportunidade ali de eu falar de Jesus. Comecei a falar de Jesus para eles.
eu orei antes de comer, então foi algo meio assustador para eles, porque eles sabiam quem eu era, depois que eu estava se tornando, era algo extremamente diferente. E aí, nesse interim, eles ouviram a pregação, e aí eles aceitaram Jesus ali. Eles também começaram a vir na célula, começaram a fazer célula, e por incrível que isso seja, né, assim, isso é incrível, é muito incrível isso, porque hoje, aí eles foram pro encontro, tudo, tornei líder de célula deles, cuidei deles, e hoje eles também são pastores no Japão, né, um pastor de uma igreja muito, assim, abençoado, uma igreja grande, uma igreja que cresce no amor, na graça, cresce em número de pessoas. Então, assim, minha vida começou no evangelismo aí. E aí eu comecei a fazer célula, crescer, e Deus deu sonhos para mim, sonhos de missionário, né, de ir para as nações, um sonho de plantar igrejas. E aí eu tive um sonho que ia plantar igrejas, e conversando com o meu pastor, né, que eu sou hoje vice-presidente do ministério, junto com ele, e ele disse, não, eu vou te pedir pastor para você pastorear uma igreja, assim, e tal. Eu falei, então, mas Deus falou comigo que eu vou plantar igrejas, meu pastor. E ele falou, é mesmo, tal. E aí aconteceu que passasse 2 semanas, eu fui para uma cidade, enviado por ele, claro, a fazer células, essas coisas, mas sem sair da minha igreja matriz, nada. Eu comecei a orar ali naquele lugar, evangelizar, fazer lá casa de paz. E na casa de paz eu entrava nas casas, evangelizava um japonês, falava do amor para ele, tudo. E muitas pessoas foram se convertendo, algumas pessoas foram aceitando. Aí nós fizemos células, da célula nós multiplicamos líderes ali, fizemos 3, 4 células na cada cidade, alugamos local para ficar, um lugar itinerante para ficar fazendo o culto. Depois que estava crescendo a igreja tudo, aí esse pastor, meu amigo, foi enviado para pastorear lá, e eu voltei e fui para uma outra cidade, a qual estou hoje, pastoreando. Então eu plantei aquela igreja e vim para essa cidade onde eu plantei outra igreja, está crescendo também, e nós estamos ali pastoreando no estado de Haiti, né? Então funciona o evangelismo, funciona missões, funciona pregar o evangelho, funciona as células. Isso foi um pouquinho de mim, falando, né? Eu me tornei pastor em 2018, né? No dia 1 de 2018. Eu fiquei 1 ano em probatório, estudando e tudo, né? Sendo avaliado. Virei pastor. E aí agora pastorei a igreja de Haiti, né? Nós temos igreja no Nepal, ajudando no trabalho no Nepal, temos uma igreja na África e temos uma igreja em Itaguaí, com o pastor Magno, no Rio de Janeiro. Então, eu dou cobertura, onde eu discipulo, onde eu ensino, onde eu estou cuidando, né? Então hoje eu sou um missionário no Japão, pastor, né? Como eu falei, né? Sou pastor, sou missionário, sou evangelista, sou marido, sou pai. Então isso foi um pouquinho de mim. E depois agora, quando eu chegar no meu escritório ali, eu vou falar um pouquinho do Japão. Então um abraço, a gente vê aqui no vídeo, dá uma olhadinha na cidade e a gente se fala. Até mais. Oi, irmão, cheguei aqui no escritório onde eu trabalho. E aí, ali eu vou mostrar pra vocês um pouquinho como que é, tá bom? Então, pessoal, voltando aqui, agora que eu falei que nós estamos filmando no escritório, eu tô aqui com o Alexandre. Olá, pessoal. O Alexandre é um irmão na igreja, né? E também é sócio, empreendedor conosco. E uma coisa muito interessante para você, muito legal, que está aprendendo sobre a cultura japonesa, né? Os prós, os contras, os desafios de ser um missionário no Japão, é que ele é o tradutor na igreja. Então, fala um pouquinho de ser tradutor na igreja, Alexandre. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Alexandre, eu estou há 25 anos no Japão, moro aqui, fui aprendendo a língua aos poucos, né? Na igreja fazem aí uns 17 anos que eu me converti, e eu me lembro que os primeiros tsuyako, né, que a gente fala, a tradução fala tsuyako no Japão, começou aí a coisa de uns 12, 13 anos. Então foi vários desafios, porque eu não sabia nada a respeito de tradução, né, de palavras bíblicas e tal. Fiz aí uma escola
dominical, que é a escola de líderes, na verdade, em japonês, e uma coisa que sempre a professora falava, leia a Bíblia em japonês, né? E eu vejo que realmente você tem que se familiarizar ali com o vocabulário. E voltando aí para as minhas primeiras traduções, eu tinha muita dificuldade, que sentava um japonês do meu lado, é uma outra palavra, mas assim, sempre no objetivo, ó, né? Desculpa, eu estou fazendo aquilo que eu posso. E de degrau, quanto mais você se familiariza e quanto mais você faz, você vai evoluindo. Lógico que você orando, falando para Deus que você quer servir Ele nisso, Ele vai acrescentando graça e vai nos capacitando. É um desafio, mas é uma coisa assim bem prazerosa, porque muito interessante. E uma coisa que a gente aprendeu com o nosso pastor, que é o apóstolo William, ele fala da importância do tradutor, de ele estar na mesma unção ali, no mesmo espírito de quem está pregando a palavra. Então esse que é um grande desafio, mas assim, é uma coisa que Deus ele nos dá graça e é muito importante, interessante, porque eu poderia voltar para o Brasil, trabalhar como tradutor lá, mas não, a gente entendeu o propósito de vida no Japão para ganhar os japoneses e é isso que nos motiva a estar fazendo isso. Oh, maravilha, tá vendo, gente? A gente está aqui fazendo esse vídeo e com a certeza da importância. Então, assim como eu também o Alexandre, nós deixamos de querer voltar para o Brasil, assim como José, que foi para a terra do Egito e cumpriu seu propósito ao sair de lá nos ossos. Nós estamos aqui para ganhar o Japão. Temos vários desafios. Desafios de que a população cristã no Japão está entre 0,6%, contando com católicos e outros, né, ali juntos, que agregam ali o cristianismo. Então é um desafio muito grande, porque o Japão ele é um país aí de economia extravagante, né? Tá entre o terceiro país na economia do país. O desafio é porque eles têm carro, têm casa, têm dinheiro, têm muitas coisas. E nós sabemos que esse presente de Jesus, nós temos a estratégia, o pensamento de ser influência, né? Isso é uma coisa particularizada nós, como propósito, somos uma empresa. E nós estamos tendo muito acesso com empresários japoneses e eles estão vendo nossos resultados e vai começando a dar ouvido para nós. Então a gente já orou em mesas de reuniões, já falamos de Jesus, falamos do amor de Deus e eles ficam assim, sugoi, eles ficam, sugoi significa assim, admirado, da hora, não sei como é que é no Rio de Janeiro que fala, né? Mas fica uma coisa bem assim interessante, porque eles passam a ouvir, porque nós temos essa autoridade, vamos dizer assim, empresarial. Mas o desafio no Japão realmente é o vazio que eles sentem, né? A gente vê, você tem muita experiência com japoneses, né? E eles têm um certo vazio. Você pode falar um pouquinho desse vazio, Alexandre? Exatamente, né? O vazio e também em família, né? Porque a gente conversa, eu já come, posta as fotos da família, tá numa reunião, aí de repente você chama os filhos em videoconferência, papai e tal, eles veem onde você tem 3 feriados de uma semana no Japão, não é igual no Brasil que você tira um mês de férias durante o ano, não, são 3 feriados prolongados de uma semana que tem, e todos eles geralmente a gente reúne em família, a gente vai passear assim, e quando volta do feriado a gente conversa com esses japoneses parceiros de negócio. Aí eles perguntam, o que você fez? A gente foi com a família em tal lugar, e você que fez? Eles não vão. Então esse testemunho de família, assim, impacta muito eles. E a gente fala do propósito de vida, né, que a gente tem que ter algo a mais, né, para que a gente realmente vale a pena. E a gente fala do valor da família e o valor do propósito de falar do amor de Deus. E realmente eles ficam, assim, impactados porque eles não têm isso e realmente, a pessoa pode ter tudo, mas esse vazio que só Jesus nos preenche, até os japoneses têm. É verdade. E nós estamos num índice alto de suicídio no Japão. Está entre a classe dos 10 países mais suicídio, porque realmente os jovens, tem uns estudos que falam isso, deve ter visto alguns vídeos, alguma coisa, fala desse vazio que eles sentem, né? No propósito de estudar e o porquê disso tudo. Então a gente fala de Jesus tem um propósito para a vida de cada um, Jesus tem um propósito para o japonês, então a gente prega isso, né? A gente fala do amor dele, mas fala do propósito que Deus tem para nossas vidas. E uma coisa muito interessante é que o Japão é um país de muitos estrangeiros. Nós alcançamos aí mais de 2 milhões, né, de estrangeiros, de brasileiros no Japão, são 201 mil. E, inclusive, a nossa empresa dá suporte para esses estrangeiros, para esses brasileiros, né? Então é incrível como há uma necessidade de missionários no Japão. É incrível que há uma necessidade, porque muitas pessoas pensam que o Japão não precisa. Porque o Japão tem tudo, tem riqueza, tem dinheiro, é país de primeiro mundo. Então, posso falar uma coisa? O pastor falando assim, da necessidade dos missionários no Japão, mas tem os desafios. No Brasil, o pessoal fala assim, nossa, é o país do carnaval, essas coisas, tem todas essas lutas que a gente já sabe.
violência e coisa e tal. No Japão, todo missionário ele tem que ter muito ali intimidade com Deus, porque tudo é muito fácil, é um país de primeiro mundo. Então as coisas, consumismo, essas coisas, se a pessoa Pode não tomar tomar o cuidado, coração. toma um lugar, né? E a pessoa desvia o foco, né? Uma coisa que é muito interessante é que a pessoa, vou para a África para ajudar a África, porque a África não tem recurso, não tem dinheiro nem nada. Então eu já fui para a África, tenho experiência na África. Nós temos uma igreja lá na África e lá na África realmente as pessoas não têm assim, mas eles de certa forma em algumas aldeias, lugares que a gente chega, eles têm alegria, porque eles não sabem o que é ter muito. Então muitas vezes os brasileiros também, missionários, podem ser enganados por isso. Eu vou para um lugar com mais escassez porque lá precisa mais de Jesus. Mas é verdade que o missionário, quando vem para o Japão, ou o missionário que, na verdade, a gente se converteu aqui na terra da missão, né, como eu expliquei um pouquinho no vídeo anterior, o desafio é você não se corromper, né, não se perder no propósito da sua vida. Porque chega no Japão e começa a poder ter celular, começa a ter coisas que a gente não tinha no Brasil, mas isso pode acabar corrompendo, como você mesmo falou. As propostas vêm e você aqui nesse mercado aqui, quantos testemunhos, quantas histórias você, pastor, não viu aí de pessoas que perderam o rumo, né? Infelizmente, né? Perde o rumo. Igual a gente trabalha aqui, né? O Alexandre de segunda a sexta, um sábado e outro, mas todo final de semana nós estamos aí envolvidos com as agendas da igreja, estamos nos cultos, igual eu sou pastor, eu estou indo sexta-feira à noite para a missão, volto no domingo para nós não perdermos o foco. O foco é pregarmos o evangelho no Japão, alcançarmos os japoneses. Então essa importância de você que está vendo essa exposição, vendo a cultura, vendo algumas coisas, eu falo um pouquinho dessa importância, né? Então eu fui alcançado por Jesus por estrangeiros. Então não existe assim um povo específico que é mais importante. Existem pessoas. Jesus morreu pelo mundo todo. Então eu acredito que se nós também temos que pregar para os brasileiros que estão no Japão, para os peruanos e tantas outras nações no Japão, porque toda a alma precisa ser salva por Jesus. Então nossas igrejas têm crescido, né? Tem uns japoneses que chegam, os japoneses que vão, eles ainda estão num certo desafio, mas o cristianismo nas igrejas japonesas, com o pastor japonês, tem crescido muito, graças a Deus. Mas nós estamos focados em almas e vidas no Japão. Então, eu não sei como incentivá-los ou então, de certa forma, motivá-los, né, para vir. Se você puder vir, né, de alguma forma, você tem uma descendência, você quer vir para o Japão, venha e venha mesmo com um coração em Deus, porque é preciso aqui pregar o Evangelho. Então tem esses desafios porque trabalham muito, né? Os japoneses trabalham muito, trabalham sábado, domingo, às vezes 3 horários, né? Fazem 2 turnos, né? Que é o Nikotai. Então isso é muito desafiador. Os japoneses são bem fechados, né? Eles são bem reservados, eles têm o space, né, dele, tem o espaço deles. Então a gente está aí cada dia mais batendo nessa cultura, batendo nessas durezas, né? Acreditando que Deus vai remover um coração de pedra, um coração de carne e todo o Japão será salvo. Acredito nisso. Agora a gente vai fazer assim rapidinho algumas coisas em japonês, né? Então, por exemplo, boa noite. Já, minasan, konbanwa. Tá vendo? Konbanwa. Então, você quer falar boa noite? É konbanwa. Bom dia. Ohayou gozaimasu. Tá. Se você é amigo assim, você vai falar só ohayou. Tem que usar essas tonalidades, né? Eu não gosto não, eu falo ohayou mesmo, mas quem mais tem mais Fala assim... algumas coisinhas bíblicas, rapidinho. Vai lá, fala lá. Por Jesus Cristo, por exemplo. Jesus Cristo sama. Aí, Jesus Cristo Sama, por exemplo, é Bíblia. Bible, Seisho. Seisho, Bible. Você vê que eu falei Bible porque algumas coisas eles usam do inglês, né? Mas em Nihongo, em japonês, seria Seisho. Então, eu acho que uma coisa bem legal que eles vão gostar de saber é Jesus te ama. Jesus Cristo sama, anata o aishiteru. Tá vendo? Vamos repetir então? Vamos lá? Jesus te ama. Jesus Cristo sama, anata o aishiteru. Bom, essas são algumas palavras que a gente usa, né, diariamente. E aí o famoso muito obrigado. Hontoni, arigatou gozaimasu. Né? Então, obrigado a você, essa igreja que está fazendo essa exposição, vocês que estão fazendo esse trabalho, essa bancada, né, esse grupo que está falando do Japão. A gente queria dar muito mais informação para vocês, que vocês possam assim, conhecer mais o Japão e da necessidade. Tem outros vídeos, tem vídeos no YouTube, tem algumas coisas que vai ser mostrado para você que está vendo esse vídeo,
Converse com essa pessoa que estudou sobre a cultura, procure saber. As igrejas aqui estão crescendo, mas ainda é muito que nós temos que alcançar no Japão. É muito. Uma coisa que você pode fazer é interceder. Isso. Interceda, ore pelo Japão, coloque lá a bandeira do Japão na sua casa e ore pelo Japão, porque nós precisamos de oração, precisamos dessa cobertura, precisamos desses apaixonados que levantem diante do Senhor e peçam a misericórdia de Deus pelo Japão, uma terra de maremotos, de terremotos, é uma terra que treme, é uma terra que foi abalada na Segunda Guerra Mundial pelas 2 bombas atômicas, é uma terra que ficou fria, mas que nós estamos aqui para aquecer com esse amor de Deus e esse amor do brasileiro. É verdade. Não é, Alexandre? Então, que você seja abençoado, que você seja guardado por Deus no seu coração e você seja, assim, tocado profundamente com essa exposição de querer conhecer o Japão, de vir fazer missão. E se de alguma forma a gente puder ajudar você, missionário que vai vir, entre em contato com a gente vai tentar te ajudar, tá certo? Um grande abraço, Deus abençoe vocês e obrigado pela oportunidade. Até uma próxima. Tchau, tchau. Japão, como é que fala tchau? Tchau. Sayonara! Sayonara! Até mais.